Olá, está começando a União Brasil deste 25 de março. Vamos ver o que foi assunto neste feriado da abolição no Ceará, como a inauguração do primeiro ponto de cultura quilombola em Caucaia. Fortaleza ficou parada em clima de feriado e, apesar de pouco sol, muita gente preferiu aproveitar o dia com os pés na areia da praia. Ontem foi domingo de Ramos para os católicos e vamos ver a programação religiosa que movimentou muitos fortalezenses. Vamos ver como a proposta do Conselho Federal de Medicina de legalizar o aborto em gestações até 12 semanas repercutiu entre a população e a classe médica. Política. A presidente Dilma Rousseff esteve no Pernambuco em seu primeiro encontro com o governador Eduardo Campos, apontado como pré-candidato à presidência em 2014. Aliás, a aprovação de Dilma continua em alta pelo eleitorado. Vamos ver os dados da pesquisa Datafolha. Esses e outros assuntos a partir de agora. Boa noite para você, eu sou Richel Martins. A Secretaria de Cultura do Ceará inaugurou hoje o primeiro ponto de cultura quilombola no município de Caucaia. E é claro, isso tem a ver com o Dia da Abolição, o mais novo feriado cearense. Quilombolas são descendentes de escravos, pessoas que levam a cultura negra consigo. O nome veio a partir dos que fugiam e se escondiam dos quilombos. Desde o ano passado, o dia 25 de março foi escolhido para marcar a data da abolição oficial da escravatura no Ceará, primeiro estado brasileiro a libertar os escravos, conhecida também como o berço da liberdade no país. O Ceará é um estado que tem negado a existência do negro. Felizmente isso está a mudar. Acho que a presença forte da cultura negra nos carnavais, nas comunidades remanescentes de quilombos, tem mostrado que o Ceará é um estado que hoje está a mostrar a força da sua negritude, a sua afro-cearensidade. 3 pontos de cultura quilombola devem ser inaugurados no estado em breve. O primeiro, em Caucaia, foi feito no quilombo Capuã. O dia não poderia ser outro e a festa não poderia ser mais representativa, organizada por eles, contando a história e exibindo parte dessa cultura. O ponto de cultura tem esse objetivo. Ele oferece à comunidade que já existe, certo? E o que faz é incentivar para que eles possam avançar no sentido de recuperar e fortalecer a memória dos seus antepassados e também para a juventude que vem, que muitas vezes não conhece a história do passado. Funcionando oficialmente, a Associação dos Remanescentes do Quilombos Caetanos em Capuã, Caucaia, promete ajudar e disseminar a cultura negra, não só para os que vivem por perto, mas no total, 38 comunidades quilombolas são reconhecidas pelo governo federal no Ceará. Nós vamos reativar, resgatar a nossa cultura existente há muito tempo, mas que está um pouquinho adormecida. Porque a gente dividiu em 3 anos. Esse ano chega até o pastoril, a capoeira, pastoril, e aí para o ano é que tem os outros. Vai ter Bumba Meu Boi, que tudo está adormecido essa cultura, né? E podemos dizer que a capital cearense estava parada neste feriado da abolição, mas algumas coisas funcionaram e continuam funcionando. O repórter Matheus Barros foi às ruas para ver o movimento em alguns locais de Fortaleza. É feriado da abolição da escravatura no Ceará, mas quem disse que o Mercado São Sebastião, ponto turístico de Fortaleza, fecha neste dia? Apenas durante 4 dias do ano o mercado não funciona. 1º de janeiro, terça-feira de carnaval, dia do comerciário e 25 de dezembro. Um dos motivos, o tipo de produto vendido. O Mercado São Sebastião ele é um centro de alimento com muitas coisas perecíveis que ele não pode fechar. Tudo que se arrecadar durante qualquer dia é bom, né? Se fechar o prejuízo é total. Teve gente que aproveitou o feriado para se preparar para outro feriado. Amanhã volta a rotina, tudo de novo. Quando for sexta-feira a gente viaja de novo. Vai estar, então, fazendo as compras da Semana Santa. Antecipando já a Semana Santa, já as compras da Semana Santa. Segundo os comerciantes, no domingo a procura pelo mercado é bem maior, mas a parte de restaurantes recém-qualificada por um projeto do governo municipal e que sempre traz no cardápio pratos típicos, parece ser onde a movimentação não para. A gente está atendendo aqui os clientes já desde 4h30 da manhã,
Muitas pessoas já vieram das festas, já vieram aqui tirar a sua ressaca com caldo de mocotó, com a panelada, com a buchada. E ao sairmos do Mercado São Sebastião, passamos pelo centro de Fortaleza. Isso mesmo, acreditem ou não, esta é a movimentada Praça do Ferreira no feriado. O comércio fechou e as pessoas realmente ficaram em casa. Quer dizer, nem todo mundo. Apenas sair um pouco de casa para desopilar, conversar, né, bater papo com os amigos. É isso aí, né? E quem não veio passear estava apenas de passagem, como o pai que precisava pegar os filhos na escola, mesmo no feriado. Hoje disseram que é escravidão, né? Feriado da escravidão, e o governador decretou todos os feriados ter aula agora para as crianças. Também funcionaram no feriado hospitais, a parte de entretenimento dos shoppings, os grandes supermercados e o Mercado Central, que parece receber turistas todos os dias. Pelo menos os permissionários não estão reclamando de trabalhar em um dia em que a cidade está parada. Até agora, pelo menos, tá bom o comércio. Tem muito turista hoje. Feriado prolongado para os cearenses e aqui na capital, apesar da folga, o sol não quis aparecer com aquela força costumeira. Assim mesmo, a praia foi a opção para muita gente neste dia da abolição. E se não bastasse o feriado da Semana Santa, no Ceará ainda teve um feriadão no último final de semana. Nesta segunda-feira é comemorado o Dia da Abolição da Escravatura no estado. Para quem pôde aproveitar essa pausa, o melhor mesmo foi ir à praia. Praia é sempre bem-vindo, né? A gente vem pouco, dá para perceber, mas praia é uma ótima opção para desopilar. Para gente que está curtindo as férias, mesmo lá de Porto Velho, passar uns 20 dias aqui em Fortaleza, com certeza é a melhor opção para a gente no momento. E quem fatura mesmo com tantos feriados em Fortaleza são as barracas de praia. Essa aqui, por exemplo, tem capacidade para cerca de 4.000 pessoas em atendimento. E apesar de ter amanhecido hoje com o tempo nublado, as expectativas são as melhores possíveis. É como se fosse uma microtemporada autoestação. Sábado foi muito bom, domingo foi espetacular e hoje foi um dia realmente surpreendente, até acima das nossas expectativas. E as barracas de praia ficam nos feriados bastante cheias. Este professor, que está de folga hoje, recomenda uma massagem relaxante. Experiência maravilhosa que eu levo para os meus colegas da escola, divulgo devido à questão aqui relaxante, que acalma bastante, é uma massagem terapêutica e ajuda bastante na restauração do corpo da gente. E nesse feriado da abolição no Ceará, o sertanejo pôde comemorar mesmo com chuva. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia, foram registradas chuvas em 88 municípios nas últimas 24 horas. A maior chuva foi registrada na macro-região do Cariri, no município de Barro, com 106,2 milímetros. Na região da Ibiapaba, no município de Forquilha, choveu 76 milímetros. E no litoral do Pecém, em Tururu, choveu 56 milímetros. No litoral de Fortaleza, a FUNSEMI registrou a marca de 17 milímetros. Ontem, a Igreja Católica em Fortaleza realizou uma programação especial para comemorar o Domingo de Ramos, que prepara o calendário para a Semana Santa. Confira. Os fiéis chegaram ainda bem cedo à Igreja do Cristo Rei. O templo estava todo decorado, mas essa não era uma celebração dominical comum. Era Domingo de Ramos, que antecede a Semana Santa, tão celebrada pela Igreja Católica. Nós lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando ele é aclamado pelos jovens, pelos adolescentes. Eles tinham em Jesus a esperança do Messias, de que Deus viria e iria restaurar todo Israel. As comemorações do Domingo de Ramos começaram com uma bênção, com a presença do arcebispo de Fortaleza. Isto era só a preparação para uma caminhada que os fiéis iriam fazer logo depois. Em procissão, eles iriam até a Catedral da Sé, no centro da cidade. É uma tradição que nasceu em Jerusalém, da peregrinação dos cristãos aos lugares onde Jesus viveu e onde ele morreu. Então lá reviviam os passos que Jesus fez. E da Igreja do Cristo Rei partiu a procissão. O carro de som ditava o ritmo da caminhada. Vai morar no dentro de sua cidade e pense em viver longe das vaidades. Na
Na catedral, algumas pessoas já estavam à espera da procissão. E cerca de 30 minutos depois da partida, os fiéis chegaram à principal igreja da capital cearense. Para quem caminhou tanto, a satisfação de participar deste evento tão importante. Organizado, e a gente tem que procurar mais as coisas de Deus, principalmente hoje, que é o dia de Domingo de Ramos, né? É aí que o cristão demonstra sua fé no Cristo vitorioso. E a programação do Domingo de Ramos não parou por aí. Jovens da igreja se prepararam para a Jornada da Juventude no Rio de Janeiro, com a presença do novo líder da Igreja Católica, o Papa Francisco. A gente está preparando esses jovens nas paróquias, nas regiões, nas comunidades, e aqui na Arquidiocese a gente reúne esses jovens para a gente partilhar um pouco da fé, que a gente não deve guardar só para si, mas a gente deve compartilhar com as pessoas. Depois da missa na catedral, eles se reuniram no Centro Dragão do Mar para fazer o Flash Mob. O objetivo é preparar os jovens para a jornada no Rio de Janeiro. E eles estão animados. A Arquidiocese de Fortaleza, ela está realizando isso em preparação para a Semana Missionária, que é a prévia da Jornada Mundial da Juventude, e também em preparação para a jornada, que é o evento central, o evento grande que nós vamos todos para o Rio de Janeiro, de 23 a 28 de julho. A seguir, o Conselho Federal de Medicina quer legalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez. Muitos médicos são contra. E você? A gente volta num instante. Voltamos. O Conselho Federal de Medicina enviou um documento à Comissão da Reforma do Código Penal no Senado, tornando possível o aborto em casos de gravidez até a 12ª semana. E isso, é claro, acabou causando revolta de quem tem opinião contrária sobre a gestação. O posicionamento do Conselho Federal de Medicina não foi bem aceito por setores da sociedade civil organizada. Membros do grupo Movida se reuniram em frente ao Conselho Regional de Medicina do Ceará no último final de semana para protestar. Vida sim, aborto não. A gente não entende simplesmente por que esse período de 12 semanas, né? A gente tem posicionamentos médicos quanto a isso, que é um critério totalmente arbitrário, porque 11 semanas e 6 meses não seria vida, e 6 dias, perdão, 11 semanas e 6 dias não seria vida, e 12 semanas seria, né? Por quê? Qual o critério? O aborto no Brasil é crime. Só é aceito em casos de risco à gestante ou resultante de estupro. Membros do Movida consideram o aborto não é um direito da mulher e que o homem também deve ser responsabilizado. As pessoas ao redor da mulher, elas são fundamentais, né? Quando a mulher está digamos, nessa situação de desespero. E a classe médica, ao que parece, não concorda com o posicionamento do próprio Conselho. Eu recebi com muita tristeza, com preocupação. Eu sou totalmente contra o aborto, eu sou obstetra, luto para defender a vida. E acredito que todo médico tem esse pensamento. Se você fizer uma pesquisa na categoria médica, entre os quase 400 mil médicos, a grande maioria vai ser contra. Eu acho que o Conselho não era para ter tomado essa decisão. Era, pelo no mínimo, ter ouvido os médicos, a categoria médica, saber a opinião dos médicos. Um projeto de indicação na Câmara Municipal de Fortaleza quer estender aos animais de estimação o direito de pronto atendimento em postos de saúde especializados na cidade gratuitamente. Veja aí. Dona Meire caminha todas as manhãs com seus cachorros pelo calçadão da Avenida Beira-Mar em Fortaleza. O amor pelos bichinhos é grande, mas é só eles adoecerem que vem a dor de cabeça com tratamento de saúde. O tratamento de animal é muito caro. É muito caro, uma consulta é R$80, o remédio para animal não posso nem dizer porque faz tempo que eu crio e eu crio gatos também, então tudo é muito caro. E a preocupação de Dona Meire tem fundamento. Toda vez que o animal de estimação fica doente, vem aquela dor de cabeça no dono. Tratamento veterinário geralmente é pago e caro e sempre causa um rombo no orçamento familiar. Mas esse problema pode estar com os dias contados em Fortaleza. Na Câmara Municipal, um projeto pretende criar postos de atendimento para animais de estimação gratuitos e mantidos pelo Poder Público Municipal. O projeto de indicação é de autoria da vereadora pelo PSOL, Toinha Rocha.
Para ela, tratamento veterinário é um caso de saúde pública e protege não só os animais, mas a população de uma forma geral. Os hospitais públicos e os postos de saúde públicos devem funcionar, devem ter médicos, devem ter remédio, devem atender as pessoas com todos os direitos humanos que qualquer cidadão deve ter, como também os postos veterinários também devem funcionar, oferecendo qualidade de saúde para esses animais, principalmente para a população que não pode arcar com as clínicas veterinárias e com os pet shops, que são muito caros. Então, seria um custo muito pequeno para o município de Fortaleza. Para esta jornalista defensora dos animais, faltam políticas públicas para a proteção de animais em Fortaleza. É necessário que o governo abrace essa causa, porque é questão de saúde pública, né? Vai também atender uma grande parte da população que é carente, não tem acesso a um atendimento profissional de um veterinário, e vai resolver a questão da superpopulação de animais aqui que estão abandonados e sofrendo de maus tratos em Fortaleza. Esta aposentada não vê a hora do projeto virar lei. Os cães precisam, assim como a gente, eles são vidas, né, que são perdidas e tudo, e que a sociedade não dá valor. A presidente Dilma Rousseff teve hoje o seu primeiro encontro com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, depois que ele foi cotado como possível adversário da presidente em 2014 pelo PSB. O encontro foi durante a cerimônia de entrega do trecho Floresta, Serra Talhada, do sistema adutor Pajeú, no sertão de Pernambuco. Dirigindo-se a Dilma, Eduardo Campos disse que a acolhida para ela foi a mesma atenção até de sempre. Disse ainda que teve oportunidade de fazer parcerias, já sob o comando de Dilma, para ajudar a vida dos pernambucanos a melhorar. O governador discursou logo após a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, ter anunciado investimentos de 3,1 bilhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento em Pernambuco. No início da sua fala, Dilma agradeceu a recepção tão calorosa e disse que Campos é um parceiro extremamente respeitado. Saiu mais uma pesquisa de avaliação do governo Dilma Rousseff, desta vez pelo Instituto Datafolha. Foram ouvidos 2.653 eleitores brasileiros nos dias 20 e 21 de março. Vamos ver. A presidente teve o seu governo avaliado como ótimo ou bom por 65% dos entrevistados. 27% do total avaliam sua gestão como regular e apenas 7% acreditam que tem sido ruim ou péssima. 1% dos entrevistados não sabia responder. A nota média dada a Dilma nesse mês de março foi de 7,4. Em dezembro de 2012, quando o Datafolha fez a última pesquisa, essa nota era de 7,2. O assunto agora é emprego. Você já faltou ou se atrasou para chegar ao seu trabalho? Raramente alguém nunca passou por uma dessas situações. A gente mostra agora que a falta de pontualidade é vista com maus olhos por algumas empresas, ao mesmo tempo em que outras são mais tolerantes. Correria, sufoco no dia a dia, todo mundo passa por esses contratempos. Mas muitas vezes a rotina pesada e o trânsito não são fatores suficientes para justificar atrasos constantes ou faltas. O trabalhador ele é obrigado a ter assiduidade. Faz parte do contrato de trabalho está dentro do local da empresa para prestar o serviço no horário que foi determinado no contrato de trabalho. Algumas vezes parece mesmo que o relógio corre contra o tempo. Outras, adversidades acontecem. O fato é que de vez em quando as pessoas se atrasam mesmo. O trânsito de Fortaleza hoje está cada vez mais insuportável para poder a gente conseguir ter uma mobilidade para casa ou para o trabalho, né? Bom, tem que sair mais cedo de casa, né? Se eu saio 5, tem que sair 4, entendeu? Para não acontecer de chegar atrasado. Falta mais ônibus na linha, né? Muitos lotados ônibus, e a gente sai um pouco mais cedo. Por exemplo, eu chego aqui, tem que estar aqui 7 horas, então tem que sair de casa às 4h30 para me chegar aqui no horário certo. Para esta consultora em desenvolvimento humano, é bom ficar ligado. Chegar atrasado pode comprometer a imagem, é ponto negativo e pode colocar em risco a credibilidade do serviço oferecido. É importante que se chegue no horário, certo? Tanto no horário no início da manhã, no começo da tarde, isso é positivo para a imagem do profissional. Mas nem toda empresa fica assim tão de olho no cumprimento de horários. Algumas se preocupam mais com a produção, ou seja, se o resultado do trabalho é satisfatório.
A gente precisa de pessoas que estão motivadas a fazer a empresa crescer, a gente precisa de pessoas que compram a ideia. E não dá para alguém comprar a ideia se ela se sente tolhida, se ela se sente assim, poxa, pressionada, se ela se sente de uma forma que ela não se sente à vontade. No próximo bloco, vamos ver como o mercado de casamentos está cada vez mais especializado para realizar os desejos dos noivos. Além, é claro, das nossas imagens do dia. É já já. Casamento já virou negócio há muito tempo e as mais de 8.000 empresas de organização de eventos no Brasil sabem que inovar é o que faz a diferença na hora de conquistar os noivos como clientes. E a gente vai ver exemplos disso nesta matéria. Quando Alessandra e Moacir resolveram casar, eles já tinham juntado as escovas de dentes. Os biólogos moravam juntos e até já tinham um filho. Mesmo assim, resolveram oficializar a união em grande estilo no meio do ano passado. Apesar de estar sempre de morar juntos, já ter uma convivência muito íntima, mas a gente não perde esse encanto de estar reunindo todo mundo e mostrar para todos assim, poxa, gente, que é a nossa ideia aqui, oficialmente nós estamos juntos e gostaríamos de compartilhar com vocês esse momento de felicidade, né? O casamento foi todo personalizado, começando pelo local escolhido, um zoológico em Fortaleza. A gente resolveu fazer lá para poder botar os dois elementos, tanto a questão ambiental, como também para mostrar aos nossos amigos um pouco do meu trabalho, um pouco desse espaço que ali existe. O mercado dos casamentos movimenta cerca de 10 bilhões de reais por ano em 1 milhão de matrimônios. Para atender a toda essa demanda, quem trabalha no setor está sempre buscando novidades. Hoje, você tem que ter muita criatividade para sair do convencional e ficar diferente. São muitas pessoas casando, uma vai para o casamento da outra, então tem que ter sempre o diferencial. O número de casamentos no país cresceu 5% de 2010 para 2011, quando foram contabilizados mais de 1 milhão de casamentos. Vem crescendo bastante ao longo dos anos. É um mercado que aos pouquinhos, né, vem ganhando cada vez mais espaço. As noivas estão bem eufóricas, né, com as novidades do mundo casamenteiro, então tem se programado bastante. Estes são alguns dos produtos mais modernos que chegaram ao mercado. Os detalhes são preparados com até 1 ano de antecedência. Porta-guardanapos que viram pulseiras, fivelas e broches. Buquês para as casadas, feitos de lingeries perfumadas. E até um boneco Gogo Boy. Os noivos jogam a piriguete, mas aí a noiva não tinha o que jogar em resposta. Então a gente tem aqui o bonequinho, que é uma versão engraçada do Gogo Boy, que é aquele rapaz que faz striptease para agradar a mulherada. A única coisa que nunca sai de moda mesmo é o tradicional vestido branco. Euzeni é proprietária desta loja há 11 anos e sabe exatamente o que oferecer às clientes. Elas querem um vestido branco, né? Um vestido que tenha cauda, né? Querem um véu, uma tiara, pronto. E de acordo com o poder aquisitivo de cada uma delas, então a gente faz o pacote. O que todas querem é uma história digna de princesa, com muito romance e um felizes para sempre. Agora vamos a outros assuntos da nossa edição de hoje, nas imagens do dia. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, começou a valer hoje a nova tarifa de ônibus a R$ 3,05. O valor é 7% superior aos R$ 2,85 cobrados até ontem. E é claro que a população já se mostra insatisfeita com o aumento. Esta imagem mostra a papelada do inquérito entregue à Polícia Civil sobre o incêndio que matou 241 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 2 promotores da cidade estão analisando o caso. A chanceler alemã Angela Merkel participou hoje de uma ação pela conscientização das mudanças demográficas na Alemanha, brincando com algumas crianças aí nas escolas.
Ontem, em Paris, uma multidão lotou as ruas da cidade contra a aprovação de uma lei que autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção por casais homossexuais. A proposta será votada pelo Senado francês em abril. A questão também está e será discutida esta semana pela Justiça dos Estados Unidos. Os apoiadores do casamento gay participaram de uma marcha em Nova York. Este cartaz diz, já é hora, igual quer dizer igual, foi usado também na manifestação. Durante uma manifestação na Índia, exilados tibetanos usaram máscaras com os rostos dos presidentes Dilma Rousseff, aqui do Brasil, Vladimir Putin, da Rússia, do primeiro-ministro Manmohan Singh, da Índia, e Xi Jinping, da China, além de Jacob Zuma, da África do Sul. Eles pedem à cúpula dos BRICS que discutam a libertação do território do Tibete, hoje dominado pela China. E este foi o União Brasil desta segunda. Para você, uma ótima noite e a gente se vê. Você vai ficar daqui a pouquinho com o programa Esporte União. União Brasil, informação além da notícia.